7. Desenvolvendo suas habilidades de pensamento. Winston Churchill disse uma vez: "Estou sempre disposto a aprender, mas não gosto que me ensinem." Na verdade, quando você aprende, você é ensinado por si mesmo. Sem dúvida, Sócrates, se estivesse aqui, poderia ensiná-lo a pensar, mas ele não está. A tomada de decisões e a resolução criativa de problemas não é uma matéria escolar e universitária. Não há um corpo formal de conhecimento apoiado por pesquisa empírica. Assim, se você realmente quer desenvolver suas habilidades de pensamento, sua tarefa é essencialmente de autodesenvolvimento. Neste capítulo, analisaremos algumas orientações de bom senso das quais você necessitará se optar por seguir esse caminho. O que é um pensador objetivo eficaz? Formar uma imagem clara do tipo de pensador que você gostaria de ser é o primeiro passo. Um conceito claro do pensador que você pode ser um dia pode agir como um ímã. Lembra-se daquele ponto sobre formular onde você quer estar e depois trabalhar de trás para frente? Você poderia fazer isso em termos abstratos, listando todas as qualidades, o conhecimento e as funções ou habilidades que gostaria de adquirir até determinado momento. Devo admitir, no entanto, que isso não funciona comigo. É um pouco acadêmico demais. Sugiro um método mais caseiro, que qualquer canibal do Mar do Sul dos velhos tempos teria aprovado. No próximo exercício, gostaria que se lembrasse das pessoas cujas capacidades de raciocínio você admira. Podem ser pessoas que conheceu pessoalmente ou que estudou em certa profundidade, por exemplo, lendo mais de uma de suas biografias. Na coluna da direita, escreva de forma tão concisa e específica quanto possível as habilidades de pensamento que o impressionaram e que gostaria de engolir, absorvendo e digerindo interiormente para que se tornem parte de você. Escreva, por exemplo, qualquer comentário ou ditado-chave pelo qual a pessoa em questão encapsulou sua sabedoria prática. Exercício. Seus mentores de habilidades de pensamento pessoal. Nome e habilidade. Dedique algum tempo a esse exercício e tente obter uma boa distribuição entre as funções, análise, síntese e valorização, e as formas aplicadas de pensamento eficaz, tomada de decisão, resolução de problemas e pensamento criativo. Afinal, você não quer comer uma refeição composta por apenas um ingrediente. Você provavelmente achará fácil encontrar os nomes de 2 ou 3 pessoas, um pai, um amigo, um companheiro de vida ou um chefe para quem trabalhou, que exemplificaram uma habilidade de pensamento que você cobiça. Se achar o exercício difícil, deixe-o de lado por 1 ou 2 semanas. Sua mente profunda irá sugerir outros nomes e outras lições, influências que podem ter se tornado mais subconscientes. A partir de sua lista de habilidades de pensamento apetitoso, você pode começar a criar uma imagem do pensador prático perfeito. Ele ou ela teria as habilidades analíticas da pessoa A, a imaginação rica e criativa de B, a habilidade de ser flexível e improvisar, o julgamento extraordinário de D, em situações de incerteza e insegurança, a coragem de E de assumir riscos calculados, o senso intuitivo de F do que realmente está acontecendo nos bastidores, a falta de arrogância e abertura à crítica de G, a determinação de H quando uma pessoa é necessária, e a tolerância de I à ambiguidade quando o momento não é propício para uma decisão. Porém, uma pessoa perfeita com todas essas competências, um senhor ou uma senhora A, B, C, D, E, F, G, H, I, não existe e nunca existirá. Talvez você conheça a história do jovem que procurou no mundo inteiro a esposa perfeita. Depois de alguns anos, ele a encontrou. Mas, infelizmente, ela estava procurando o marido perfeito. A perfeição sempre o iludirá, mas a excelência é uma possibilidade. O que o exercício consegue, no entanto, é dar-lhe um ideal a que aspirar. Os pensadores avançados em qualquer campo tendem a ser desequilibrados. Tal como os atletas, eles desenvolvem determinado conjunto de músculos em vez de outros. Sabia que os corredores sprinters são inúteis em provas de longa distância? Não defendo que você seja um pensador perfeitamente equilibrado, uma espécie de pau para toda obra intelectual. Em vez disso, sugiro que olhe cuidadosamente para o seu campo e onde você se vê posicionado nele em A, 5 anos e B, 10 anos. O ideal que você formular deve estar relacionado ao seu campo, embora, é claro, nem todos os seus mentores de habilidades de pensamento pessoal sejam desse campo. Pelo menos espero que não. Caso contrário, sugiro que sua abrangência de relevância seja ampliada. Exercício.
Compare-se com as qualidades que você identificou, sendo 1 a nota mais baixa e 5 a mais alta. Você consegue reconhecer algumas áreas de desenvolvimento em que quer trabalhar? Verifique se você está no meio certo. As habilidades de pensamento são parcialmente genéricas ou transferíveis e parcialmente situacionais. A tomada de decisões e a resolução de problemas não são resumos. Elas são ligadas à Terra em um campo particular com seus conhecimentos, tradições, lendas e valores. Dmitry Comino, fundador da Dexion plc, uma vez discutiu comigo um livro que eu estava escrevendo sobre motivação. Pela minha experiência, disse ele, é muito difícil motivar as pessoas. É bem melhor solucionar pessoas que já estão motivadas. O mesmo princípio é válido, creio eu, para a capacidade de pensar. Na verdade, é muito difícil ensinar a si mesmo habilidades que não são naturais para você. Então, escolha um campo que se adapte ao seu perfil natural como pensador. Qual é a sua área de trabalho certa? Fatores-chave na escolha de seu campo de trabalho. Quais são os seus interesses? Um interesse é um estado de sentimento ao qual você deseja prestar particular atenção. Interesses de longa data, dos quais você naturalmente gosta, tornam muito mais fácil a aquisição de conhecimentos e habilidades. Quais são as suas aptidões? As aptidões são as suas capacidades naturais, aquilo para que está preparado pela disposição. Em particular, uma aptidão é a capacidade de aprender ou adquirir determinada habilidade. Sua aptidão pode variar desde ser um dom ou um talento até simplesmente estar acima da média. Quais são os fatores relevantes em seu temperamento? O temperamento é um fator importante. Algumas pessoas, por exemplo, sentem-se desconfortáveis em situações de tomada de decisão de estresse e perigo, enquanto outras prosperam com elas. Algumas preferem ser solucionadoras de problemas em vez de tomadoras de decisão. Geralmente é mais fácil identificar os campos para os quais você não está apto, porque lhe falta o nível necessário de interesse, aptidão mental ou características temperamentais para crescer neles. Vamos assumir que você esteja no meio certo. Você tem mais ou menos o perfil certo de aptidões. Você tem sido capaz, em outras palavras, de adquirir o conhecimento e as habilidades profissionais técnicas necessárias e está gostando de fazer isso. Você já lançou as bases do sucesso na equipe, níveis operacionais e estratégicos de liderança. Tem credibilidade entre os colegas. Agora, o que você tem que fazer é focar as habilidades de processo, as mais genéricas ou transferíveis, na tomada de decisão e na solução de problemas. Como pode adquiri-las? Como desenhar a sua própria estratégia de aprendizagem? Antes de planejar o próprio programa de autoaprendizagem, é útil lembrar-se do processo central de aprendizagem. Como nós aprendemos? Princípios ou teoria, prática ou experiência. Lembre-se do que foi dito anteriormente sobre as habilidades de pensamento serem parcialmente genéricas e parcialmente situacionais. É quando as faíscas saltam entre esses dois polos que ocorre a aprendizagem. Então, você precisa de ambos. Porque a tomada de decisões e a resolução de problemas são atividades centrais na vida de qualquer pessoa. Temos muita experiência com elas. E conforme você se move em um campo profissional e começa a tomar decisões e resolver problemas, logo constrói um repertório de experiência. Aprendemos com os erros. Dica: tente não ter medo de aprender com os erros. Não aprender com eles é uma perspectiva muito mais alarmante. Nos aspectos técnicos de seu trabalho, você tem um corpo de conhecimentos, princípios ou teoria para fazer valer sua prática. Como pode aplicar o mesmo método de aprendizagem às habilidades de pensamento? Aqui estão algumas sugestões práticas. Faça um inventário de suas habilidades de pensamento em relação ao seu próprio campo de trabalho. Qual é o perfil atual de seus pontos fortes e quais são as áreas de melhoria? Veja se você consegue identificar 3 decisores e solucionadores de problemas extraordinários no seu meio a quem tem acesso. Pergunte se você pode entrevistá-lo brevemente para descobrir que princípios, se algum, baseiam o desenvolvimento deles como pensadores aplicados. Selecione uma decisão realmente ruim feita pela sua organização durante os últimos 18 meses. Escreva-a como um estudo de caso, limitando-se a 5 lições-chave a serem aprendidas sobre a tomada de decisões. Se quiser desenvolver a sua coragem moral, envie a lista ao chefe executivo. Então, selecione qualquer inovação excepcional em seu campo, dentro ou fora da sua organização. Entendo inovação como uma nova ideia que foi introduzida no mercado com êxito, como um produto ou serviço novo ou renovado.
Novamente, escreva-o como um estudo de caso e destaque no final as 5 ou 6 lições-chave para solucionadores de problemas criativos. Organize um programa de leitura de livros. É claro que eu falaria sobre isso, não é? Mas não tenho que convencê-lo a ler. Você acabou de ler este livro. Se gostou e achou que valeu a pena, tente ler um livro sobre liderança a cada ano e uma biografia de uma pessoa excepcional em sua área. Mais uma vez, sublinhe os princípios-chave. Certamente você consegue reservar um tempo para ler um livro em 52 semanas. Transfira o seu conjunto crescente de princípios, exemplos, dicas práticas, ditados ou citações e estudos para um caderno. À medida que for completando, leve-o em uma viagem ou voo e leia-o de forma reflexiva, relacionando-o com a sua experiência atual. Aproveite todas as oportunidades que surgirem no seu caminho para frequentar cursos ou seminários que lhe ofereçam know-how na área geral do pensamento eficaz. Seria interessante, por exemplo, tornar-se completamente versado no que a tecnologia da informação pode fazer e não fazer atualmente em seu campo, e tornar-se hábil no uso de computadores. Por fim, saia do seu caminho para buscar a crítica de si mesmo como um tomador de decisão e solucionador de problemas. Por mais dura que seja, e por mais aparentemente negativa que seja a crítica, você ainda precisa dela para aprender. É a parte mais difícil de ser um autodidata. Mas lembre-se do ditado esportivo, no pain, no gain, ou sem dor, sem glória. Seus críticos, quaisquer que sejam seus motivos ou processos, estão lhe fazendo um serviço de verdadeiros amigos. Examine os seus comentários em busca do ouro da verdade. Em qualquer programa de autoaprendizagem, a experiência vai desempenhar o papel principal. Não há como fugir disso. Porém, se você contar apenas com a aprendizagem no que tem sido chamado de a Universidade da Experiência, você será muito velho quando se formar e não se beneficiará tanto do curso. E as taxas que pagará no caminho serão extremamente altas. Por mais curto que seja, este livro lhe dá os componentes essenciais, as estruturas e princípios-chave, que você pode usar para reduzir o tempo que leva para aprender pela experiência e princípios. Dica: você pode considerar algum e-learning em áreas em que acha que precisa se desenvolver. Você começará a desenvolver tanto o seu conhecimento nessas habilidades de processo, quanto a sua habilidade de aplicar esse conteúdo em todas as situações desafiadoras e potencialmente gratificantes que estão à sua frente. Boa sorte! Resumo de pontos. O conhecimento é apenas um rumor até estar no músculo, diz um provérbio da Papua Nova Guiné. Pense em sua mente como um músculo, ou um conjunto de músculos. Este livro fala de maneira introdutória como desenvolver esses músculos, mas é você quem tem que se esforçar. Está disposto a fazer isso? Não entenda o pensar como sendo algo duro, doloroso ou trabalhoso. Se fizer isso, certamente não se aplicará para moldar e afiar suas habilidades de pensamento. Pensar é divertido, mesmo quando, ou especialmente quando, somos confrontados com dificuldades aparentemente insuperáveis. É mais provável que você seja eficaz como um pensador prático se conseguir encontrar sua vocação, seu nicho certo no mundo do trabalho. O guia aqui é escolher uma função e um campo de trabalho que sejam ótimos para seus interesses, suas aptidões e seu temperamento. Nunca conheci um homem tão ignorante, disse Galileu, que não pudesse aprender nada com ele. Privilegie especialmente as pessoas que conhece, pessoalmente ou em livros, que podem lhe ensinar coisas sobre como pensar. A sabedoria prática deve ser seu objetivo como um pensador, especialmente no domínio aplicado da tomada de decisão. A sabedoria prática é uma mistura de inteligência, experiência e bondade. Eu aprendo mais não com aqueles que me ensinaram, mas com aqueles que falaram comigo. Santo Agostinho.